quais foram as provas concretas que foram consideradas na condenação do ex-presidente Lula? A gente tem testemunhas que fizeram acordo de colaboração, a gente tem testemunhas que não fizeram acordo de colaboração e depuseram, a gente tem os documentos. Que tem o digital dele, qual é a prova? O caso lá vamos lá, o sítio de Atibaia. Você utiliza a propriedade como se fosse proprietário. Ocupa lá, inclusive, a suíte do casal. Teus bens estão lá. Se o sítio é de um amigo, poxa, é um bom amigo muito chegado teu. E aí o que você tem? As empreiteiras, Odebrecht, OAS, fazendo reformas no sítio lá de Atibaia, sem receber nenhum tostão. Eu nunca ouvi falar que a Odebrecht fazia reforma em sítio, OAS fazia reforma em sítio. Mas esse é uma ponta do iceberg. O fato é que você tem um esquema que perdurou durante o governo do PT, em que envolveu o quê? Loteamento político da Petrobras, com diretores e gerentes encarregados de arrecadar pagamentos de grandes empreiteiras, como se fosse uma regra do jogo, e esse dinheiro ia para eles parte, que eles enriqueciam, e parte para o mundo político. Seja para financiamento ilegal de campanha, ou seja para enriquecimento ilícito dos políticos. A Odebrecht fez aquele acordo e revelou, o João Santana falou isso também, o Antônio Palocci falou isso, palavras deles. E tem documentos que foram apreendidos antes da colaboração, que o PT tinha uma caixa, uma espécie de uma conta corrente com a Odebrecht de 200 milhões de reais. Estava lá no programa especial italiano, que é um documento que foi apreendido antes. E aí você tem que fazer as interpretações e depois eles confirmaram esse conteúdo. E segundo eles mesmos, eram provenientes de trocas. E existiam provas concretas dessas testemunhas que fizeram delação premiada, né? Assim, eu pergunto, e-mails, conversa de WhatsApp, coisas que eles pudessem comprovar que de fato essas... Não, veja, ninguém é condenado com base na palavra de um colaborador. Isso. Sempre tem que ter prova de corroboração. Na época foi tudo divulgado, a gente publicou inclusive esse programa especial italiano, estava lá, italiano era o Palocci, e o próprio Marcelo Abrão, italiano era o Palocci. E tinha um documento que tinha sido apreendido antes, não foram documentos que eles entregaram com a colaboração, eles tinham sido encontrados antes. Mas você tem um fato objetivo, para os céticos, 6 bilhões de reais que a Petrobras retomou por conta da Lava Jato. Então esse dinheiro é o quê? Invenção? As pessoas foram lá, confessaram, pagaram porque queriam fazer uma contribuição para os cofres públicos, para a República Brasileira. Isso aconteceu em qual governo? Governo do PT. Presidência da República do Lula e depois da Dilma. Os fatos são inegáveis. Quem julgou isso, às vezes também tem esse problema. Querem colocar, não, o Moro decidiu. Não. Eu proferi a sentença de primeira instância, que foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre, por mais 3 juízes, que foi confirmada no STJ por mais 5 juízes, e 3 anos depois vem essa historinha. Era para ser julgado em Brasília. Quai, seu app de vídeos curtos.